Buenas, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma comparação entre o Enem digital e o Enem presencial. Quantas questões tiveram de cada conteúdo, se as questões eram fáceis, quais questões mais caíram, quais conteúdos mais caíram. Então fica atento para o resto do vídeo. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma comparação entre o Enem presencial, prova rosa, e o Enem digital, prova rosa também. Primeira questão, primeiro conteúdo de física que caiu no Enem presencial é o conteúdo de eletrostática. Caíram duas questões no Enem presencial e uma questão no Enem digital. As duas questões que caíram no presencial, a primeira é a questão 92, que fala de blindagem eletrostática, e a segunda questão é a questão 134, que fala do Garfield, da tirinha do Garfield, né, que fala dos processos de eletrização. A questão que caiu no Enem digital é a questão 131, que ela fala de raios catódicos. Então a gente não precisava entender perfeitamente o que é um raio catódico, mas a gente precisava entender o que era aquela partícula e por que ela estava fazendo uma curva para baixo. Três questões que são do conteúdo, que é um conteúdo cobrado normalmente mais conceitualmente no Enem. Obviamente tem muitas fórmulas, muitos cálculos, mas o bom é que o Enem cobra dessa forma conceitual, que é uma forma mais simples de cobrar esse conteúdo. Portanto, essas três questões, elas provavelmente vão ser consideradas fáceis. Vamos para o próximo. O próximo assunto cobrado no Enem é o assunto de eletrodinâmica. Caíram duas questões na prova rosa presencial e três questões na prova rosa digital. A primeira questão que caiu na prova rosa é a questão 100, que fala de um carro em que a bateria vai perdendo carga ao longo do tempo. É uma questão simples. A conta que a gente tem que fazer é uma conta relativamente simples também, tá? O problema é a conversão de unidades que deve ser feita. Essa conversão de unidades provavelmente vai tornar essa questão uma questão mediana, porque muita gente vai errar na questão da conversão de unidades. A segunda questão que caiu é a questão 123, que fala de um circuito, e esse circuito ele não é tão simples assim, né? A gente precisa entender o que é um divisor de tensão, o que é quilo-ohm, o que é miliampere, como que a gente vai conectar o aparelho. Então é uma questão que provavelmente é considerada média difícil. As três questões que caíram no Enem digital, a primeira é a questão 98, que ela fala de capacitores. Por que essa questão eu acredito que ela vai ser considerada mediana, tá? E não uma questão fácil. Apesar da conta que vai ser feita, que deve ser feita nessa questão, é uma conta fácil, mas muitas escolas não citam capacitores quando estão ensinando eletrodinâmica. E muitos estudantes provavelmente foram fazer a prova sem saber o que era um capacitor ou o que era capacitância. Portanto, muita gente vai ter errado essa questão e ela vai ser considerada mediana. Segunda questão que caiu no Enem digital é a questão 122, que ela fala sobre dois circuitos, um circuito onde temos resistores em série e outro onde temos resistores em paralelo, e ela pergunta o que acontece com esse circuito, né? Quais são as consequências da gente ter conectado em paralelo. Primeiro que essa questão é uma questão não tão simples assim de ser resolvida, tá? Precisa ter um pouquinho de entendimento sobre circuitos para resolver, mas o que dessa questão é que tem duas alternativas que as pessoas podem ter ficado em dúvida, porque ambas as alternativas estão falando sobre o que realmente acontece, que é o aumento da corrente elétrica, mas uma delas é um pega-ratão, que fala da corrente elétrica aumentando em R, mas a gente tem que cuidar que está falando da corrente elétrica total, e provavelmente aí pegou muita gente. A terceira questão é a questão 125, que é uma questão que fala de um motor, fala de força contra a eletromotriz. Meu Deus, apareceram dois geradores ali no desenho, já era, já não sei mais fazer. Isso muita gente deve ter pensado. Dois geradores realmente assusta. É uma questão que o desenho assusta e o jeito como as alternativas estão escritas também assusta. Portanto, essa questão, com certeza, muita gente errou e é uma questão que vai ser considerada difícil. Um outro conteúdo que caiu na prova do Enem é o conteúdo de eletromagnetismo. E todo ano sempre cai uma questãozinha de eletromagnetismo. Na prova presencial caiu uma questão e na prova digital caíram duas questões. Na prova presencial caiu a questão 119 e ela fala sobre transformar energia mecânica em energia elétrica, usando uma bobina, um transformador. Essa questão, ela gera uma certa discórdia quando se lê as alternativas, justamente porque muitas alternativas poderiam ser as corretas, mas tem que saber interpretar direitinho as alternativas e a situação. Por isso é uma questão que eu considero uma questão difícil e garanto que muita gente acabou errando por causa disso. As duas questões do Enem digital, a primeira é a questão 111, que ela fala do campo magnético
como ele protege a Terra de ventos solares e de radiação que vem do Sol. Essa é uma questão relativamente fácil, porque é bem o iniciozinho de magnetismo, quando se está estudando o que é um campo magnético, então é um conteúdo bem mais conceitual. Já a questão 134, ela mistura um pouquinho de química e física. Ela fala de separação de misturas lá da química, que isso é estudado lá, mas ela fala de separação de misturas onde tem metais. E os metais, eles são separados de forma que se usa um campo magnético, transforma uma bobina em um eletroímã. De cara, as pessoas já iam ler ímã ali, já iam ver, separar metais, vamos usar ímã, então iam acertar mesmo sem saber o que de fato é um eletroímã. Viu a palavra ímã e acertar. Portanto, aqui o Enem já pesou um pouquinho a mão no presencial, né? Fez a questão do presencial ser considerada difícil e as duas questões do Enem digital serem consideradas mais fáceis. Dinâmica. Outro assunto que sempre cai no Enem. Na prova presencial caiu uma questão e na prova do Enem digital caiu também uma questão. Na prova do presencial foi a questão 95, que fala da geladeira. E essa foi uma questão, olha, que acredito que o pessoal tenha se embananado para fazer. Porque ela era uma questão que falava, as alternativas eram muito bem elaboradas. Não dava para se confundir bem legal nessa questão. Garanto que ela vai ser considerada difícil. Já a questão 123 do Enem Digital é uma questão que fala sobre os BTUs, fala sobre unidade de medida. E muita gente não está acostumada a mexer com unidade de medidas e notar essas coisas. E também não era uma questão tão simples assim quando estava descrevendo o que significava BTU. Portanto, acredito que muita gente tem errado essa questão e essa também vai ser considerada difícil. Em cinemática, caíram duas questões no Enem presencial e uma questão no Enem digital. A primeira questão que caiu no Enem presencial é a questão 102. E ela era uma questão que só precisava olhar o desenho, que é um desenho já bem batido em questões de ensino médio e questões de outros vestibulares, e marcar a alternativa correta, que era de lançamento horizontal. Bem tranquila, bem facinha, por isso, com certeza, ela é considerada uma questão fácil. Já a questão 126 é uma questão mais elaborada, que fala dos semáforos e mistura o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRV, com o movimento retilíneo uniforme, que é o MRU. Por misturar esses dois, por misturar algumas fórmulas e por ser uma questão mais longa de resolver, essa com certeza vai ser considerada uma questão difícil. Já no Enem Digital, a questão 95 é uma questão que só abordava o MCU e a gente precisava saber para onde apontava a aceleração centrípeta. Sabendo que ela sempre aponta para o centro, na certa, questão fácil. Então aqui o Enem resolveu dar uma pesadinha no Enem presencial, né? Enem presencial, duas questões, uma fácil e uma difícil, já o digital, só uma fácil. Ondulatória é assunto batido, todo mundo estuda ondulatória para Enem, não tem que não estude. Mas no Enem presencial caíram 4 questões de ondulatória e no Enem digital apenas uma. Quem se matou estudando para o Enem digital aqui acabou sofrendo um baque. Tá? No Enem presencial, a questão 98 fala sobre o espectro eletromagnético. Aqui essa questão, vou dizer para vocês, é uma questão que ela é fácil de resolver, tranquila de resolver, mas se tu te liga do detalhezinho da questão. E aí que tá o problema, as pessoas, na maioria, não se ligaram e eu acho que essa vai ser uma questão considerada mediana justamente por causa desse detalhe que é um pega-ratão. A questão 103 é uma questão dificílima, tá? Porque muita gente não estudou tubos sonoros fechados para o Enem, porque é um assunto que é a primeira vez que o Enem aborda e é uma questão que demandava muito trabalho braçal para resolver. Portanto, dificílima. A questão 124 é uma questão que ela mistura algumas palavras que a gente precisava saber os conteúdos dessas palavras, precisava saber o que estava por trás delas. Como cromoterapia, fototerapia, o que é cromo, o que é foto, o que é rádio. Então essa questão, por ter que saber um pouquinho mais de conteúdos gerais por trás, acredito que o pessoal tenha se embananado um pouco e essa questão vai ser considerada mediana. A questão 132, questão clássica de fenômenos ondulatórios no Enem, é uma questão que falava sobre interferência. A interpretação da questão podia ser um pouquinho difícil, né? A gente lê o texto que era muito grande, era difícil um pouquinho de entender o que estava falando,
mas no final, pensando um pouquinho, achei que dava para resolver. E acredito que muita gente tenha acertado, portanto, considerada fácil. No Enem Digital, uma única questãozinha, e essa questão falava de fenômenos ondulatórios também. E também era uma questão fácil. Descrevia o fenômeno e tu só tinha que dizer qual que era o fenômeno ondulatório descrito. Aqui o Enem pegou pesado, tá? 4 questões de ondulatória, 2 médias, uma difícil e só uma fácil, e o Enem Digital uma facinha só. Aqui foi um pouquinho ruim, hein? Vamos para a próxima. Hidrostática. Quem morreu estudando hidrostática porque caíram várias questões do Enem presencial para fazer no Enem Digital, se ferrou. Não caiu nenhuma questão de hidrostática, nem de hidrodinâmica no Enem Digital. Mas no Enem presencial caíram 4 questões. E dessas 4 questões, 2 fáceis, uma média e uma bem difícil. A questão 93, ela fala da moeda. A gente só precisava saber qual era o volume da moeda para conseguir calcular a densidade. Aqui o Enem desse ano gostou muito de falar sobre densidade. Portanto, essa questão era uma questão até tranquilinha de resolver. Só precisava saber da fórmula da densidade. A questão 96, ela fala do mergulhador. Aqui a gente já precisava saber qual que era a diferença de pressão dentro de um líquido. Mas como o exercício te dava todas as informações, inclusive com todas as unidades corretas, não precisava fazer nenhuma transformação de unidades, essa questão provavelmente vai ser considerada mediana, porque tinha um gráfico que tinha que interpretar. Esse gráfico pode ter confundido algumas pessoas na hora de resolver. A questão 97, a questão da Torre Eiffel é uma questão bem difícil. Precisava saber muita coisa para fazer essa questão. Densidade, área, volume, escala, um monte de coisa. Aqui o Enem pegou pesado de novo e botou uma questão dificílima. A questão 112 mistura um pouquinho de biologia, falando de parasitos, e de física, falando sobre a densidade dos ovos desses parasitos. De novo, densidade, e aqui o Enem botou a mão super leve e disse essa questão vai ser facílima. Só precisava identificar quem é que tinha densidade menor do que o líquido para flutuar. Beleza? Termometria e calorimetria. Aqui o Enem pesou a mão no Enem Digital, colocou 5 questões de termometria e calorimetria, já no Enem presencial colocou só 2. A questão 110 do Enem presencial, ela falava sobre muitas coisas, variação de temperatura, falava de potência, falava de energia, mudança de unidade de medida. Meu Deus, era uma questão gigante, uma questão que tinha muito conhecimento por trás para conseguir resolver ela. Eu deixaria ela de lado, porque era uma questão difícil, hein? Acredito que muita gente tenha chutado essa questão, porque às vezes no Enem a gente precisa fazer escolhas, né? Então essa questão dificílima. Já a questão 130, que falava da panela de pressão, muita gente olhou a alternativa certa sobre o gás desnecessário e provavelmente disse isso aí não é alternativa de prova de física. E acabou errando. Tive muitos alunos que acabaram fazendo isso, hein? Portanto, acredito que ela vai ser considerada fácil para médio, talvez mediana. No Enem Digital, nós tivemos as 5 questões. A questão 94, ela falava de transferência de energia, mudança de estado físico, e como são conceitos bem simples de se compreender, muito cotidianos, provavelmente muita gente acertou e ela era considerada uma questão fácil. A questão 99 falava um pouquinho de química junto, sobre mistura, substâncias simples, então análise de gráfico de temperatura de ebulição e fusão, mistura de química com física, questão fácil também, era só analisar o gráfico. A questão 102, ela era a mesma coisa que a questão 94, também falava de transferência de energia e mudança de estado físico. Questão fácil também. Questão 106 já falava do termômetro de equilíbrio térmico. Essa questão, muito tranquila, era só entender o conceito de equilíbrio térmico, que é uma das primeiras coisas que se aprende quando a gente está falando em calorimetria. Então, olha, 4 questões fáceis já. A questão 114 e última questão de calorimetria do Enem Digital, ela falava sobre condutividade térmica. Esse termo não é muito conhecido, não é muito cotidiano de quem está estudando física, às vezes, né? Portanto, essa era uma questão que poderia ser difícil. Mas como a gente tem uma noção, quando está treinando para a prova, de que quem vai conduzir muito, ou pode ter um maior valor, ou pode ter um menor, aí já tinha 50% de chance de acertar. E acredito que quem estuda bastante para o Enem já tem algumas manhas como essa de qual chutar, qual alternativa chutar.
acredito que de uma questão que pode ser considerada difícil, na verdade, ela vai ser considerada mediana. Então aqui o Enem não foi bonzinho, né? No presencial, uma questão difícil e uma questão mediana. No digital, 4 questões fáceis e uma questão mediana. Agora, 2 questões que não tiveram parecidas no Enem presencial e no Enem digital são as questões de interpretação de gráfico, que só teve no Enem digital, e de instrumento de medida, que também só teve no Enem digital. A questão de interpretação de gráfico é a questão 126, e ela é uma questão que na descrição do enunciado ele já falava direitinho como é que tinha que ser o gráfico que a gente tinha que analisar e que a gente tinha que marcar a alternativa certa. Portanto, uma questão bem tranquila. Já a questão de instrumentos de medida, que é a questão 121, uma questão bem complicada de entender o que o enunciado estava falando e mais complicada ainda de entender qual era a alternativa correta. Portanto, uma questão difícil. Bom, chegamos à nossa análise final do Enem presencial versus o Enem digital. Vamos ver quantas questões fáceis, médias e difíceis teve em cada um. No Enem presencial, tivemos 7 questões fáceis, 6 questões médias e 6 questões difíceis, totalizando 19 questões de física, de um total de 45 de ciências exatas. Já no Enem digital, nós tivemos 3 questões difíceis, 4 questões medianas e 10 questões fáceis de física, totalizando 17 questões de física do Enem da prova de ciências exatas. Depois de toda essa análise que fizemos juntos, do Enem presencial e do Enem digital, a gente pode dizer que a prova de física do Enem presencial está um pouquinho mais difícil do que o Enem digital, né? Vale ressaltar que eu não estou falando da prova de química nem da prova de biologia, apenas uma análise da de física. Se quer ver questões resolvidas do Enem, acessa aqui a minha playlist. E se gostou, dá uma curtidinha, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos e colegas e te inscreve no canal para mais resoluções e aulas no futuro, hein? Tchau, tchau!